Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre física de foguete, né? Vamos determinar a velocidade e a posição de um foguete, né? Que pode ser tanto a propelente sólido como propelente líquido, tá? Um mini foguete usando as leis de Newton, tá? E vamos determinar tanto a velocidade quanto a posição para esse objeto durante a sua ascensão, durante a sua subida, perfeito? Então, pessoal, em geral, quem vai fazer esse tipo de lançamento, né, principalmente aí na OBA ou então, né, na MobFog, né, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia ou na Mostra Brasileira de Foguete, né, e trabalhar com foguete, muitas das vezes você não tem uma equação, né, teórica para você fazer a comparação com os resultados, né, experimentais. Então é muito útil você usar um modelo teórico que seja condizente com a prática, né, para você ver até que ponto você pode melhorar e fazer certos ajustes. Então aqui nós vamos fazer uma análise, né, usando um foguete durante uma subida, determinar a velocidade e a posição, né, assumindo que esse foguete está sujeito a um campo gravitacional G, ele está diante, né, do meio que é o ar, né, logo vai gerar, né, vai surgir aí tanto uma força de arrasto, né? Nessa situação, vou considerar o eixo positivo para cima, o eixo Y. Inicialmente, esse foguete tem uma massa zero e à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo massa e existe uma relação, claro, a partir do momento que ele começa a subir e ele perder massa durante a ejeção desses gases, vai surgir uma força de empuxo. Então, além do peso e a força de arrasto que inicialmente vão atuar nele, quando ele sair aqui, vai também aparecer o empuxo devido à variação da massa com o tempo, né? Lembrando que a força de arrasto nós vamos considerar como sendo proporcional à velocidade ao quadrado. E aí vamos fazer a análise para ver qual é o resultado, perfeito? Então vamos lá, então usando as leis de Newton, né? Então nós sabemos que a força resultante no eixo Y é variação do momento linear no tempo, né? A lei da conservação do momento linear. E aí vamos usar tudo puramente escalar, porque eu já estou amarrando toda a análise, o foguete somente no movimento vertical. E aí o que é o momento? É massa vezes velocidade. E aí você vai abrir aqui a derivada do produto de funções, né? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais eu conservo o primeiro, derivo o segundo. Está aqui. Onde esse U é a velocidade, né, de ejeção aí dos gases, né? Aqui do foguete, né? Essa variação da massa com o tempo, ela veja que quando o foguete inicialmente, a massa inicial dele é zero, mas conforme ele vai subindo, ele vai perdendo massa. Então essa variação de massa com o tempo é um valor negativo. Então fica menos m ponto, né? Ou seja, menos dm dt. Esse U é a velocidade aí, de ejeção dos gases, né? Existe uma velocidade relativa, né? Do foguete subindo e dos gases. Então essa velocidade aqui, U, é basicamente a velocidade dos gases de saída. Do escape aqui da parte traseira de baixo do foguete, perfeito? Aí aqui as forças que atuam, né, de acordo com o nosso sistema de coordenadas, se positivo é para cima, inicialmente só atua a força de arrasto e o peso, tá aqui as duas negativas, tá? E aí você pode passar esse menos para o outro lado, e aí você fica com essa expressão, o peso é massa vezes a gravidade, a força de arrasto é proporcional à velocidade do foguete ao quadrado, né? Isso serve para altas velocidades, que é o caso, por exemplo, de foguetes a propelente sólido, né? Mini foguete a propelente sólido, a força de arrasto é proporcional à velocidade ao quadrado, não é linear. Esse B é o coeficiente de arrasto. E aí, o que é interessante notar é que nós vamos resolver essa equação aqui. Se você olhar a dimensão de U, que é a velocidade de ejeção dos gases, né, dm dt, então você tem massa, velocidade sobre tempo. Velocidade sobre tempo é aceleração, massa é quilograma. Então você tem uma dimensão de força. Então esse termo só aparece quando a massa começa a variar no tempo, ou seja, eu vou chamar esse termo aqui de empuxo e definir como a letra E. E nessa análise que nós vamos fazer a partir daqui, nós vamos considerar que esse empuxo ele é constante, ou seja, tanto essa velocidade de ejeção dos gases aqui não depende da variação de massa, ela é fixa, como a taxa de variação da massa com o tempo é constante, tá? Então, vou considerar toda essa expressão, tudo é E, que é o empuxo, e esse E é constante, tá? E então tem variação de massa com o tempo que é constante, essa taxa, e essa velocidade não depende da variação de massa, ela também é constante.
E aí a minha equação diferencial fica uma equação diferencial desse jeito, né? Já definindo esse E como sendo uma constante. Divide tudo por M, você vai obter essa expressão. Impulso sobre M menos G eu vou chamar de beta, uma nova variável que também é constante. E aí, né, você vai chegar nessa expressão aqui, né? Isolo beta, fica 1 menos B sobre beta M V ao quadrado. E aí aplica a resolução da equação diferencial ordinária por variáveis separáveis. Você separa o que tem V para um lado e T para o outro. Então fica beta dt, aqui ó, e esse termo em colchete que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então fica dv sobre esse termo. Integra a direita no tempo, integra a esquerda na velocidade. A velocidade vai inicialmente é 0 até uma certa velocidade final v. O tempo do cronômetro eu vou começar também no 0 e até um tempo t. Aqui essa integral é simples, da beta t. Agora essa aqui eu vou ter que fazer uma mudança de variável. Vou chamar de u quadrado, todo esse termo aqui, ó, b sobre mb, m beta v quadrado. 2u du é beta mb, que tudo é constante, né? b m beta, 2v dv. Corta 2 com 2. E aí com isso eu vou fazer a mudança de variável aqui na integral da direita, da esquerda, desculpa. E aí quando você fizer isso, né, o que você vai obter? Bem, você vai obter exatamente aqui, ó, você vai ter essa integral aqui, então vai ser quem é dv, né, dv aqui, ó. Então quando você fizer essa mudança de variável, né, só recapitulando aqui anteriormente, né, então aqui quem é dv vai ser u sobre v m beta sobre b du. Aí fica 1 menos u ao quadrado, tá? E aí quando você faz isso, você vai obter exatamente essa expressão aqui que nós temos aqui, ó, tá? E quem é u sobre v? U sobre v é só olhar a mudança de variável que nós vamos ter aqui, ó, né? Então você vai ter aqui da mudança de variável, né? Quem é u sobre v é b sobre m beta, o quadrado vai para o outro lado na forma de raiz, né? E aí lembrando, quando o v for 0, o u é 0. Quando o v for v, o u é u. E aí quando você fizer essa mudança de variável aqui na expressão, né, nessa integral, você vai obter exatamente esse termo aqui, ó. Quem é u sobre v, beta mb elevado a meio, né, a raiz quadrada, né, disso aqui. Você vai, né, isso aqui é exatamente, se você inverte a ordem, você vai trocar de sinal. Para que você fez isso? Para você pegar a mesma base e somar os expoentes. 1 menos meio dá meio. Esse meio é constante, pode sair dessa integral, tá aqui, ó, mb sobre m beta sobre b, meio, raiz quadrada, né? Integral de 0 a u du, 1 menos u ao quadrado, igual a beta t. Essa integral é uma integral direta, ela é o arco tangente hiperbólico de u, de 0 a u. E esse termo vai passar para o outro lado multiplicando, b, m beta. Né? Esse beta pode entrar como beta quadrado, corta, fica beta b sobre m, vezes t, arco tangente hiperbólico de u, menos qual é o arco cuja tangente hiperbólica dá zero? É o próprio zero, o próprio ângulo nulo. E aí isso aqui é a operação inversa desse termo aqui, é exatamente a tangente hiperbólica desse termo vezes u, aqui, ó. E aí quem é u faz a mudança de variável novamente, né? Lembra que o u é exatamente b m beta raiz quadrada vezes v, é só passar o quadrado para o outro lado, na forma de raiz. Então você vai ter aqui, ó, e a tangente hiperbólica desse termo. E aí passa mb multiplicando, m beta sobre b dividindo. Então eu obtenho a velocidade em função do tempo como sendo m beta sobre b raiz quadrada, tangente hiperbólica de raiz quadrada de b beta sobre m vezes t. Então a velocidade do foguete durante uma subida, né, levando em consideração que ele está no ar, né, com uma força de arrasto proporcional à velocidade ao quadrado para altas velocidades, e considerando que o empuxo ele é uma força que é constante, né, a taxa de variação da massa do foguete com o tempo é uma constante, vezes a sua velocidade de ejeção dos gases. Então esse beta, lembra que esse beta é empuxo sobre m menos g. Você pode fazer a substituição dele aqui e aqui, você vai obter exatamente, depois de uma manipulação, essa expressão.
Então, como é o comportamento dessa velocidade em função do tempo para o nosso foguete? Então, se você fizer um gráfico em função do tempo, da velocidade em relação ao tempo, você vai obter exatamente essa linha pontilhada vermelha aqui, ó. E o que é interessante notar, né, que a gente vai já analisar esses gráficos aqui no final, como é o comportamento dele aqui, do foguete, né, nessas condições. Então a expressão da velocidade é essa que nós acabamos de obter. Para a posição, basta lembrar que a velocidade é a derivada da posição no tempo. Eu coloco aqui derivada da posição y no tempo, é igual a esse termo. E aí vou de novo aplicar variáveis separáveis, o t vai multiplicar para lá, né? E aqui eu vou integrar a variável y. Integra de uma altura inicial, o foguete sai do solo, 0 até uma altura y, no instante de 0 a t. E aí você vai fazer uma nova mudança de variável, né? Lembra que esse termo aqui é constante, pode sair da integral. Fazer uma mudança de variável aqui no argumento da tangente hiperbólica, chama de gama todo esse termo. Então, d gama é esse termo dt. E aí vai ficar uma integral aqui simples de fazer da y. Esse termo repete. Aqui quem é dt? dt é esse termo invertido d gama. Tá aqui, ó. mb beta raiz quadrada d gama. Tangente hiperbólica de todo esse termo que é gama. Quando t for 0, gama é 0. Quando t for t, gama é gama. Então fica uma integral de 0 a gama. E aí simplifica beta com beta, m com m da m quadrado, b com b da b quadrado. Dentro da raiz quadrada pode sair só m sobre b. Está aqui, ó. Tangente hiperbólica de gama, d gama. De 0 a gama. Mas o que é a tangente hiperbólica? A tangente hiperbólica, ela nada mais é do que seno sobre cosseno hiperbólico. E aí, de novo, chama de w cosseno hiperbólico de gama. D gama, derivada do cosseno hiperbólico, é o seno hiperbólico, de gama, d gama. Substituir aqui, isso aqui é o dw, isso aqui é o w. Quando o gama for 0, o w é 1, cosseno hiperbólico de 0 é 1. Quando o gama for gama, w é w. Fica m sobre b, integral de d gama, tudo isso aqui é d gama, olha. d ômega, desculpa. d ômega sobre ômega, né? E aí é uma integral direta. Isso aqui dá log natural de w de 1 a w. Vai ficar log natural da diferença. O log natural de 1 é 0, fica somente log natural de w. Tá aqui, né? Então a posição em função do tempo é mb, log natural de w. W é a mudança de variável, que é o cosseno hiperbólico. Tá aqui. E gama é esse termo aqui, ó. Raiz quadrada de b beta sobre m vezes t. Então, acabamos de obter aqui a expressão da posição do foguete e a altura dele em função do tempo, né? Saindo do solo, né? Subindo, considerando o solo como sendo a altura 0. E aí lembra que esse beta é empuxo sobre m, esse empuxo é constante, menos g, menos a gravidade. Quando você plota o gráfico de y em função do tempo, né? Por uma função puramente log de cosseno hiperbólico de t, você obtém essa expressão. E olha só que interessante, né? Então agora nós vamos analisar os resultados, né, desses dois gráficos fazendo uma expansão em Taylor. Quando você faz a expansão em Taylor, tanto aqui da tangente hiperbólica para a velocidade, quanto do log do cosseno hiperbólico de t, você vai obter essas expressões, né? Aqui, ó. Essas expressões para a tangente hiperbólica e para o log do cosseno hiperbólico de t. Então olha só que interessante, né? Então, inicialmente, quando o foguete é lançado, né, ele vai subir, né, no ar aí, né, para cima. Então, você pode perceber que esse termo aqui, olha, quando você faz a expansão em Taylor, o primeiro termo é linear, ou seja, aqui, olha, você pode considerar uma aproximação para tempos curtos. Então, essa tangente hiperbólica é aproximadamente t, para tempos muito pequenos. Ou seja, a velocidade em função do tempo é uma função linear, uma função do primeiro grau, ou seja, na cinemática, qual é o tipo de movimento em que a velocidade em função do tempo ela é uma equação do primeiro grau, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, inicialmente aqui você tem uma reta, né? E essa reta significa dizer que para tempos curtos, né, a velocidade do foguete versus o tempo obedece às equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Perfeito? Já para tempos longos, né, aqui você pode perceber, né, aqui também, né, o y em função do tempo, se você
pega o y em função do tempo, somente o log natural do cosseno hiperbólico de t, faz uma expansão inteira. O primeiro termo da série é quadrático, ou seja, aqui essa curva em vermelho, que é esse gráfico aqui, ó, essa curva em vermelho tracejada, aqui inicialmente, para tempo muito pequenininho, o comportamento do foguete obedece uma parábola com cavidade para cima, né? Aqui uma parábola, aqui a equação que vai reger o foguete, né? Uma parábola, uma equação do segundo grau, também vai obedecer às equações do movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é constante, tá? E para tempo longo, o que acontece? Para tempo longo, se você olhar a velocidade, ela vai tender para uma assíntota, e a assíntota é exatamente, o gráfico vai tender a essa linha pontilhada horizontal aqui, paralela ao eixo do tempo, e vai tender a um valor que é raiz quadrada de m beta sobre b. Se você olhar esse resultado aqui, né, que é constante, você vai entender que para tempo longo, esse foguete aqui, o que vai acontecer? O empuxo, ele vai se igualar com a força de arrasto, né? O empuxo vai ser igual à força de arrasto mais o peso. Então, no momento que ocorrer essa igualdade, você está diante de um equilíbrio dinâmico, e esse equilíbrio dinâmico vai nos oferecer uma velocidade terminal, ou seja, para tempo muito longo, no infinito, uma velocidade que é constante, ou seja, o foguete vai se comportar, quando a velocidade em função do tempo é uma constante, ele vai se comportar como um MRU, movimento retilíneo uniforme, lá também que nós vimos essas equações da cinemática, né? Então, esse resultado aqui explora isso. Aqui também na posição versus o tempo, quando o foguete atingir esse momento para tempo muito longo, quando ocorrer esse equilíbrio, você vai ver que o gráfico pontilhado vermelho vai tender aqui a uma reta preta. E qual é o movimento onde a posição versus o tempo é dada por uma reta? É, de novo, o movimento retilíneo uniforme. Então, perceba, o que acontece para entre o tempo curto e o tempo longo no foguete, você pode obter essas expressões aqui exatamente, né, que nós mostramos para velocidade e para posição versus o tempo. Entretanto, quando você faz o estudo tanto para tempo curto quanto para tempo muito longo, o foguete ele se comporta exatamente como os movimentos mais comuns que nós conhecemos no ensino médio, que é o movimento retilíneo uniformemente variado para tempos curtos e para tempos longos o movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos, pessoal!